seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um Lado a Lado começando agora e olha que ótimo, contando com a sua companhia. No programa de hoje nós vamos conhecer melhor o trabalho do músico, do carnavalesco, agente cultural Marcelo Melo. Bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço, menina, o convite, obrigado desde já. E como é bom, né? A gente também está podendo aqui fazer uso do seu espaço para que a gente possa falar um pouquinho mais de carnaval, de cultura, de música. Isso é muito bom. Arte e cultura, né, nunca é demais, né? Nunca é demais. E Marcelo, há quantos anos você atua aí nessa área, nesse setor artístico e cultural? Olha, Mirna, eu posso dizer que há uns 40 anos, mais ou menos, né? Desde os 16, eu compus meu primeiro samba-enredo com 16 anos. Eu comecei a tocar, né, na noite com 16 anos. Então, profissionalmente com 18, mas desde os 16 já estava fazendo parte desse contexto musical, artístico, enfim. E também do universo das escolas de samba, né? E tinha músico na família ou tinha pessoas que participavam do carnaval na família? Você herdou esse gosto de alguém? Pois é. Então, meu pai foi músico, né, afinado. Meu pai foi músico. Ele tocou na noite. Nessa época eu era muito pequeno, morava em São Paulo ainda, né? Vim para cá, para a região com 16 anos. E com 10, 11 anos, meu pai já me levava para as noites que ele tocava. E naquela época ele tocava em São Paulo, Consolação, Henrique Schalman, que era onde estavam concentrados os principais barzinhos de São Paulo. Uma passagem interessante, ali no Jogral, é um barzinho que existia na Faria Lima, né, nos Jardins de São Paulo, e ele me levou com ele, e em determinado momento, naquela época a música ia até de madrugada, né, 2, 3 horas da manhã, os barzinhos tinham música, 4 horas, os músicos amanheciam no bar. Tanto que os barzinhos era comum que existia a tal da canja, né? Que a gente fala assim, vem dar uma canja pra gente, tal. Por quê? Porque de manhã cedo existia a canja que era para fortalecer quem ficou acordado a madrugada inteira tocando e cantando. E nesse barzinho, quando dá umas 2, 3 horas da manhã, quem entra no bar? Vinícius de Moraes e Toquinho. Que honra, né? Mas olha um pouquinho, né? Depois de alguns anos que eu fui me dar conta de quem realmente eu vi cantar, com uma garrafa de uísque na mesa, Toquinho e Vinícius, e eles iam pro palco, né? E não era show deles, eles não estavam ganhando para fazer aquilo. Mas porque naquela época existia o boêmio, existia um músico da noite que caçava um lugar para tocar e cantar, né? E aí aconteceu essa situação. E Marcelo, você veio então aqui para a nossa região com que idade? Com 16 anos. 16 você veio para cá e você aprendeu violão, aprendeu a música aqui na nossa região? Na realidade, menina, assim, eu fiz aula, algumas coisas com alguns professores, mas em São Paulo. Mas eu posso falar que eu sou um autodidata. Porque, na realidade, eu me aprimorei de tanto tocar. Meu pai, por ser músico, naturalmente queria que os filhos seguissem o mesmo caminho. Não, então, com 9, 10, 11 anos, ele colocava Raul Seixas para me escutar, por exemplo. Né? Porque aquela época era muito... Né, eu estava no auge do Raul e tal. E aí eu cantava com ele, tocando, e a gente cantava com ele. Meu irmão também tocou na noite, a nossa diferença é de 3 anos, né? E depois a minha irmã, que a nossa diferença é de 10 anos, e minha irmã também foi crooner de banda, cantou em banda e também cantou na noite. Mas eu achava muito chato, né? Eu fiz aula de piano e a professora, põe o dedo aqui, então, nossa, que coisa chata. Uma criança de 10, 11 anos acha isso muito chato, né? Violão, tal. E quando eu me dei conta, na escola, eu estava no ensino fundamental 2, quinta, sexta série, né? Que naquela época não era fundamental 2, naquela época era ginásio, né? E tinha um garoto que tocava violão e as meninas viviam atrás dele. Opa! Falei, opa, né? Não só porque meu pai queria que eu tocasse, mas falei, olha que coisa legal, pera aí, né? E engraçado, chegou um ponto que meu pai insistiu comigo, e como eu não aproveitei nenhum momento que ele queria que eu aprendesse, ele falou, não quero saber mais, então você não vai aprender nada, tocar nada. E aí, quando eu vejo esse menino tocar, eu cheguei em casa, ele tinha um violão folk, que o corpo é um pouquinho maior, e corda de aço, e o braço é bem estreito. Eu começo a pegar e brincar com aquilo. Naquela época tinha aquelas revistinhas de música que se comprava na banca do jornal, né? Violão e guitarra. Boa, isso mesmo. E aí, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não fala nada pro meu pai que eu tô aprendendo. Porque ele vai ficar bravo, tal, porque o violão era dele, inclusive, né? E aí, eu lembro que minha mãe tinha que colocar, eu tinha que fazer salmoura, colocar nos dedos, porque meus dedos sabiam bolha de sangue. Nossa, você pegou firme mesmo. Que eu pegava para tocar.
E deu certo, porque aí eu... Isso para conquistar umas menininhas Viu? na escola, né? Era impressionante, eu estava na quinta e sexta série e as meninas que eu comecei a atrair a atenção eram de oitavo ano, sétimo ano, né? Porque como era bom, a primeira música tocando violão na escola era Marcos Sabino, era na época estourando, brilha no céu de novo uma estrela, tal. Cara, como foi legal isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre você músico e depois vamos falar de carnaval, que é forte também aí, né? Sim, sim. Na realidade, o que acontece, Nina? A música, né? Na minha vida. Com 10, 11 anos comecei a aprender a tocar violão e tal. Com 13, 14 surge aquela coisa, né, de querer montar as primeiras bandinhas de rock, com a molecada que já tocava alguma coisa, enfim. E aí com 16 anos eu venho para Itu. O pessoal da minha banda era de São Paulo. E aí a distância, né, fez com que de repente algumas coisas mudassem. Naturalmente, meu pai, enquanto músico, o viés dele era música popular brasileira, MPB, samba, bossa nova, seresta. E aí eu tinha aquele lado rock and roll de molecada, de juventude, mas começo a perceber que eu tenho que tocar sozinho, porque eu não tenho mais a minha banda. E aí fazer rock sozinho, tudo bem, você faz um pop rock, Legião Urbana, Titãs, na década de 80, né, explodiu esse movimento pop rock brasileiro, né? Tudo bem. Mas a gente percebe que naquela época o MPB era muito forte ainda. E com isso, eu percebo que aí, bom, peraí, eu tenho que um banquinho, voz e violão. O que eu vou começar a fazer? E aí é onde começa a descobrir, né? Começa a executar Caetano Veloso, Gilberto Gil, posteriormente depois veio Djavan. E aí surgem os barzinhos que começam, Marcelo, pô, vem tocar pra gente, meu repertório não era tão extenso ainda na época e tal. E naquela época, o meu ponto forte de trabalho era atender pedidos. Então, atendendo a pedidos, fulano de tal, pedia uma música e tal, e com isso fez com que eu ampliasse muito o meu repertório musical. Hoje eu posso dizer que tem umas 2.500, 3.000 músicas de repertório, né? Porque era agradar as pessoas. Que é mais ainda na MPB mesmo. Mas nessa época, quando eu vou ampliar, aí já eu rompo barreiras um pouquinho. Então, entro no sertanejo, né? Não é sertanejo como hoje tem universitário, blá 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 blá. Não. Sertanejo naquela época era Chitão de Choró, Christian Ralph, João Paulo e Daniel, né? Leandro e Leonardo, enfim, Tonico e Tinoco. E aí eu entro nesse campo, entro na esfera também que já estava surgindo o pagode, com Raça Negra, um outro tipo de samba também que começou a surgir, e as pessoas pediam. E como meu ponto forte era atender pedidos, eu tinha que estar nessa vibe. Pra você ter uma ideia, na época, o Tonilo 2 era na esquina de Itu, ali da Floriano com a 7 de setembro, né? E o finado Rubão, que era vivo na época, inclusive, eu toquei 5 anos ali no Tonilo 2. De quarta a domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu era o único músico que tocava na casa durante 5 anos, foi isso que aconteceu. E por quê? Para que isso acontecesse, eu tinha que atender pedido. Então tinha casal que chegava lá, eu já sabia que música ele gostava. Tinha um casal que frequentava ali na época que gostava de Sai Guarabira, né? Que depois o Roupa Nova gravou a Dona, Espanhola. Então eu entrava, Marcelo, obrigado e tal. Esse cara, ele ia consumir na casa. O dono da casa ia estar feliz, Marcelo, amanhã é você de novo. Isso me fez ficar empregado. Aconteceu quando eu vim para Salto, o Scalete. Eu fui o primeiro músico que tocou na parte de baixo do Scalete. Estou falando de coisa de 28, 29, 30 anos atrás. Porque o Scalete tinha noites memoráveis, artísticas, mas a música era no andar de cima. Lá em cima, né? Quando funcionava o restaurante lá em cima ainda, né? E, aos finais de semana tinha lá sempre um show, e grandes shows que eles traziam, né? E aí eu inauguro a parte de baixo com música. Então eu começo tocando de terça, depois de terça e quinta, quinta, sexta e sábado. E aí, o que aconteceu lá no Tonilo e Itu acontece no Scalete. Durante muitos anos eu fiquei com música do Scalete tocando embaixo. Época boa, né? Fila na porta para entrar, a música não parava às 10, 11 horas, 11 e meia. Era meia-noite e meia estava tocando, e o pessoal cantava junto, e aplaudia, pedia muito, de novo, né? Sempre pedindo. Mirna, eu vou dizer uma coisa para você. Chegou num ponto em que eu tinha de pedido, eu não conseguia estar ainda numa noite. Hoje a noite mudou bastante. Né? Naturalmente, que como tudo na vida muda, né? Você acha que depois da pandemia que diminuiu? Aí mudou mais ainda mesmo. Por quê? Porque o pós-pandemia, antes da pandemia, a noite já não era mais, a boemia já não existia mais. Então,
até meia-noite, 1 hora, legal. Depois disso não existia mais. Quando que há um tempo atrás, 3, 4 horas da manhã estava cantando, né? Mas pós-pandemia, aí com certeza, mudou. O hábito das pessoas mudaram, a rotina das pessoas mudaram, mesmo as pessoas que saem de casa ainda hoje, mudou. Antes um pouquinho, deixa eu só retroagir um pouquinho, era uma questão da segurança. Quando começa a surgir muitos condomínios fechados, as pessoas têm mais receio de sair para alguns restaurantes e bares. Então, começou a me contratar para ir tocar na casa de alguém, que aí eles faziam uma vaquinha entre eles, pagavam e eu ia lá tocar. E eles se cotizavam com prato, com bebida, e aí a noite estava feita para eles. Eles não precisavam mais se deslocar no restaurante. Então, o músico começou a ir para os condomínios. Mas aí, mesmo assim, ainda os restaurantes ainda tinham grandes movimentos, ainda estavam lotados. Pós-pandemia, isso diminuiu mais ainda. Então, Sim. Não só a questão de frequência, dos locais onde existe música ao vivo, né? Não só onde eu toco, mas de todos os locais, mas a questão do horário. As pessoas vão para casa mais cedo, né? Boa. Ou não saem de casa. Ou não saem. Fazem reunião em casa e as pessoas, mesmo não estando dentro de casa, quando dá meia-noite, valeu, gente, obrigado, até a próxima. E Encerra. outro hábito que mudou na vida das pessoas. As pessoas hoje começaram a dar muito mais valor para a questão da vida saudável, né? Da saúde. Então, naturalmente, a pessoa acorda cedo e fazer caminhada. Tem que dormir mais cedo, né? Então, hoje, eu canto ainda algumas vezes no próprio Scalete, né? Porque lá à frente do Scalete tem o Eninho. O Eninho é um super mega artista da cidade, né? Não só do teatro, mas as Paixões de Cristo, que eu diga, né? Quantos anos, né? Como Jesus Cristo, né? E o Eninho para mim, é muito mais do que um amigo, é um irmãozão, porque realmente ele comunga arte comigo, né? Então, o bom gosto dele faz com que ele preserve o Scalete ainda hoje com música boa. Eu falo música boa, não entendendo que em cada situação musical não existe música boa. O rap existe música boa, o funk existe música boa, mas na sua maioria, não. Então, o que acontece? Ele fala, Marcelo, eu estou contratando você para cantar MPB, seresta, bossa nova, para a gente manter uma qualidade musical ainda no Scalete. E isso é muito bom. Então faz com que a gente tenha trabalho. Não só eu como músico, mas existem outros músicos da cidade. O próprio Jacó canta lá no Scalete. Outros músicos que vêm aparecendo aí, que tem um repertório bom, vão cantar no restaurante. Mas hoje o meu ponto forte é realmente atender festas em condomínio, festas fechadas, privadas, particulares. Porque, olha, quero música legal, quero música boa, mas na minha casa. Que é o que eu falei, né? As pessoas se reúnem, segurança, não tem que sair de casa, está dentro, né, de uma certa forma, seguro dentro dos muros do próprio condomínio, da portaria e tudo. E aí mudou bastante essa rotina também, né? E Marcelo, você tem um projeto social que é uma fanfarra, né? Você é instrutor de fanfarra. Eu queria que você falasse sobre esse projeto. Não só de fanfarra, como de percussão, né? O projeto de fanfarra surge no Colégio Leonor, em 2018 para 2019. Foi um projeto muito legal, foi um projeto piloto, que para mim foi um projeto piloto, uma iniciativa nova até para a minha vida realmente, porque como a gente tem a escola de samba, como eu já fui mestre de bateria, tenho formação musical em instrumentos de ritmo, né? E aí a gente conseguiu fazer com que voltasse a fanfarra. Na época foi bem legal, porque a gente conseguiu montar uma fanfarra com mais de 50 componentes, participou do 7 de setembro, inclusive, foi convidado a participar de eventos da própria cidade. Naquela época nós tínhamos a festividade de Natal, a chegada do Papai Noel, a fanfarra nossa que foi para a rua fazer. E de lá eu vi e enxerguei possibilidades. Então, não só para a fanfarra das escolas, mas também projeto de percussão que hoje atua em bairros periféricos da cidade. Por quê? Voltado para crianças só? Criança não, para todo mundo. Tá. Mas principalmente para crianças e jovens. Por quê? Porque a criança hoje, quando ela vai na escola à tarde, de manhã ela está com tempo ocioso. Ou vice-versa, né? E esse tempo ocioso hoje para criança e jovem é muito perigoso. Principalmente em todos os locais, mas principalmente em bairros periféricos. Porque a gente sabe que fora de casa, da porta da sua casa, existem situações de crime, de vandalismo, de drogas, né? Isso como é
tá próximo demais das famílias hoje, né? Então a gente entende que a gente tem que, né, como músico, enfim, o próprio daí acaba entrelaçando com o trabalho da própria escola de samba, que a gente vai falar a respeito também um pouquinho, como é importante a gente ocupar esse espaço para que não deixar... Dá atividade para eles, né? Exatamente. Manter a cabeça ocupada com outras com coisas boas, né? Aquela história, né? A mente ociosa, né? Você dá vazão para que coisas erradas entrem ali e ocupem o teu dia, o teu espaço, né? A tua vida. Então, eu acho que é pequena, mas existe uma contribuição. Então, para mim, é uma experiência muito legal. Porque, de repente, eu consigo visualizar e palpar, como no Leonor, por exemplo, em que boa parte destes jovens depois migrou para a bateria da escola de samba. Então, a gente teve um convívio mais próximo. E eu posso dizer para você, hoje, praticamente todos esses jovens estão fazendo faculdade. Entende? Então, assim, nossa, eu me sinto realizado porque através dessa iniciativa, desse projeto, a gente conseguiu dar um propósito à vida das pessoas também, desses jovens, né? Marcelo, vamos falar um pouquinho, então, de carnaval. Opa, esse assunto bom. Fala um pouquinho dessa sua atuação como carnavalesco. Eu sei que você compõe os samba-enredos, né? E que motiva também a comunidade. Fala um pouquinho desse carnavalesco que é o Marcelo Melo. Bom, vamos lá, Mino. É assim, eu sou um apaixonado por cultura, por folclore. E quando a gente fala de cultura e folclore, e se tratando a gente sendo brasileiro, não tem como a gente estar distante do carnaval. Né? O carnaval pertence à nossa história, à nossa evolução histórica, principalmente cultural. Nós estamos falando de coisa de mais de 100 anos, né? Uma herança que os portugueses nos trouxeram, através do próprio intrudo, né? E aí a gente começa a evoluir essa história que hoje, né, se tornou o carnaval que a gente tem, ou o que resta dele, né? Porque eu estou dizendo isso porque tudo está mudando. Então, os hábitos das pessoas com relação para o carnaval muda, o julgamento das pessoas na internet sobre o carnaval muda. Clubes quase não temos mais, boa, né? Boa. E você estava me falando antes da gente entrar aqui para a entrevista que, inclusive, carnaval de rua, algumas cidades não tem mais, né, Marcelo? Não, infelizmente. Então, é sobre isso que eu digo que a gente tem que ser um apaixonado por isso, para estar hoje ainda à frente de uma escola de samba, né? Por isso que a gente se auto-intitula Resistência. Porque é uma coisa você abordar São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, né? Que são profissionais. Por que profissionais? Porque eles ganham para isso. Então, a escola de samba que vai... ele contrata um mestre de bateria. E o mestre de bateria tem um salário. O casal de mestre cordeiro, ele é contratado para dançar levando o pavilhão da escola. Eles são profissionais. Sobrevivem de carnaval. Diferente da gente que é benegado. Quando muito, se a gente for analisar friamente, na realidade, a gente paga para colocar o carnaval na rua. O que a gente tenta fazer é abrandar, né, esse custo, essa dívida de pôr o carnaval na rua, para que a gente consiga sobreviver. Então, dito isso, é assim, o Marcelo Carnavalesco é um apaixonado que faz com que o nosso carnaval não se acabe. Então, eu tenho, na cidade de Salto a gente tem duas frentes, que é a Escola de Samba, Mocidade Independente de Salto, e tem um bloco carnavalesco recreativo Zé do Burro, que aí é uma questão de uma outra iniciativa vindo de um viés que hoje está em alta, que são os blocos de rua, né? É interessante a gente comentar isso para o nosso público, né? Que à medida que as escolas de samba estão deixando de ser aquela brincadeira que era o carnaval antigamente, né? E mais profissionalizado, os blocos representam aquele carnaval de antigamente, que era mais solto, mais livre, exatamente, mais brincadeira, né? E o Bloco Zé do Burro nasce exatamente nesse contrassenso do próprio carnaval. A verdade é que, assim, o Carnaval de São Paulo, e aí a gente está dizendo agora, vamos voltar para a escola de samba, como há o critério de julgamento, isso ficou tão severo que militarizou o desfile das escolas de samba. Com isso está fazendo que, lá em São Paulo mesmo, que são escolas, grandes escolas, fazem com que as pessoas acabem se afastando do AMB, que é o local onde acontece o desfile das escolas de samba. Por quê? Primeiro, porque lá eles têm que pagar fantasia. Hoje uma fantasia custa R$600. Não é todo mundo que tem esse dinheiro, esse erário, para poder realmente, né, suprir essa demanda. Segundo, ele tem que frequentar ensaio. Ah, Marcelo, mas existem escolas que não tem que pagar fantasia. Vero. Porém,
eles têm que assinar um termo de responsabilidade de frequência de ensaios. Então vamos lá. São as alas da comunidade. Essa pessoa não paga fantasia, mas ela assina um termo que ela, no final do desfile, ela devolve a fantasia para a escola, para que a escola possa vender e fazer dinheiro. E ela tem que carimbar uma carteirinha que tem 12 ensaios no mínimo. Que ela tem que frequentar. Exigência. Então, cada dia que ela vai, ela leva a carteirinha. Segundo ensaio, terceiro ensaio, quarto. Por quê? Porque as escolas de São Paulo hoje, existe uma questão de obrigatoriedade com a questão do julgamento. Ou seja, evolução e harmonia hoje mudou muito. Então, todo mundo para a esquerda, todo mundo para a direita. Canta o samba. Se não cantar, o jurado vê que você não está cantando, nós vamos perder ponto em evolução. Que o canto é muito importante e tal. Então, eles forçam o cara a ir a 12 ensaios, porque aí ele fica prático na coreografia, esquerda, direita, saltei, pulei, dei uma rodadinha, e no enredo cantando o samba enredo. Mas, com isso, é o que eu falo que militarizou o carnaval. As pessoas hoje talvez não queiram mais isso. Para brincar, elas preferem o bloco, né? Vou pro bloco. Eu entro e saio do bloco a hora que eu quero, vou tomar minha cervejinha, o meu guaraná, a minha água a hora que eu quero. Não, né, porque lá, durante esse 1h05 que você entra no portão da concentração da AMB até a dispersão, você tem que fazer o comando, né? Nada, tomar água, fazer xixi, nada. E aí o bloco vem nessa contramão e fala, vem cá, vamos brincar carnaval, para com essa coisa séria aí, vamos se divertir e tal. O que é, de uma certa forma, eu entendo assim, buscando a essência do carnaval, da onde tudo começou. Quando surge o carnaval, que os portugueses vêm com o intrudo para o Brasil, que naquela época era a briga de tomate, água de cheiro, que a gente fala água de cheiro, não era... É engraçado como as coisas mudam, né? Você tinha uma bisnaga, até a década de 70 a gente tinha isso, a gente curtiu isso. Sim. Bisnaguinha cheia de água, né? Isso. E você colocava perfume, que era água de cheiro, né? E jogava nas pessoas. Aí depois surgem os lança-perfume, que já é uma brincadeira, mas já com uma malícia, né, de tirar a pessoa fora do seu estado normal, né? Que aí era perfume, mas o lança-perfume tinha sempre um conteúdo ali que você cheirava e... Vamos lá! Aí começa a mudar um pouco a chave das coisas, né? Dos blocos. E aí os blocos começam a ser proibidos. E aí surgem, como saída, as escolas de samba, que tem local, horário determinado para brincar o carnaval, para desfilar. Brincar carnaval naquela época. Hoje militarizou. Então, aqui para nós não é diferente, né? Pior ainda. Porque se as escolas profissionais que vivem de carnaval estão passando por um momento difícil, porque não tem componente para pôr na rua, tanto é verdade que nós estamos fazendo excursão, sair do interior, e eu estou falando aqui de Itu, de Salto, de Sorocaba, da nossa região, porém, toda a cidade do interior está levando gente para desfilar em São Paulo. Para engrossar o caldo lá, né? As escolas lá, e ó que diminuiu, hein? 10, 15 anos atrás, a escola de samba era 3.000, 4.000 componentes na rua. Hoje é 1.500, 1.800, 2.000. Mesmo diminuindo, ainda falta gente para compor as escolas para saírem para a avenida. Então a gente tem que engrossar esse caldo. Se lá está passando por isso, Mirna, você imagina nós aqui. Né? As pessoas acabam se desinteressando do carnaval. Então, para nós, alguns hábitos também nós tivemos que nos adequar. Um deles, fantasia. Até 2016, 2015, todas as fantasias, tirando a ala das baianas, que a gente não conseguia confeccionar o que tinha em São Paulo, saíam das mãos das nossas costureiras. Por quê? Porque a gente tinha que confeccionar a fantasia conforme o nosso enredo, né? De um tempo para cá, isso muda por quê? Porque a internet muda tudo, né? Então as pessoas vão para a avenida, as pessoas que ainda que gostam de carnaval, peraí, mas eu quero ver coisa bonita. Porque quando eu liguei minha televisão... Se eu venho pra cá pra ver, eu quero ver coisa bonita, porque senão eu fico vendo na minha televisão. Boa, porque lá eu tenho sexta e sábado desfile em São Paulo, segunda e terça, domingo e segunda desfile no Rio de Janeiro. E aí eu vou ver coisa bela, né? Não só pelas fantasias, mas pelas pessoas, as modelos, as grandes, né, atrizes e beldades do mundo da moda, estão desfilando ali. Então hoje... As fantasias da Mocidade Independente de Salto vêm da onde? A gente compra. Compra dessas escolas maiores. Eu ainda confecciono fantasias, né? Principalmente a parte de baixo são costureiras, porque aí a gente fala, né? Querendo ou não, as pessoas criticam, mas a gente movimenta
uma cultura, a gente movimenta um profissional, é o que a gente chama de economia criativa, né? De profissionais, seja costureira, seja o eletricista, seja pessoas que vão lá ajudar a gente a fazer marceneiro, enfim, serralheiro. A gente movimenta essa economia na cidade ainda. E as pessoas não sabem disso. Então, essa bagunça, não é bagunça. É profissional. Além do que, isso mudou muito também. Hoje a gente tem famílias que fazem o carnaval acontecer. Eu tenho bisavó com bisneto desfilando na avenida com a gente. Muito show isso, hein? Muito show. Sabe por quê? Porque muda o conceito das pessoas que ficam criticando o nosso desfile nas escolas de samba. E quem critica é porque não foi assistir ou porque não participa. Então, ainda tem o velho conceito, seja por doutrina dos antigos, seja por uma doutrina religiosa, o carnaval, esse manto de perdição, de bagunça. Gente, não sabe o que está falando. Porque a gente, Mina, eu vou dizer uma coisa para você que pouca gente sabe. Os nossos ensaios da mocidade acontecem na Praça 15, né? Todo ano a gente faz campanha de doação de leite. Então, vamos supor, a Mina quer participar do carnaval com a mocidade. Marcelo, eu quero desfilar no carnaval. Qual a aula que eu posso entrar aí? Mina, tem uma aula, eu tenho uma vaga, fantasia disponível ainda. Legal. Marcelo, quanto eu pago? Nada. A gente acabou com um paradoxo de escolas de samba, né, daqui de Salto, inclusive, que cobravam fantasia. Tá. Porque a mocidade surge em Itu, em 99 ela é fundada. Né? E desde a sua fundação, nós nunca cobramos uma fantasia, sempre foi gratuito. E Marcelo, eu queria falar um pouquinho de financiamento, porque você estava falando aí que não cobra fantasia, né? Às vezes é uma doação de leite e tal. Como é que vocês conseguem segurar essa onda do financeiro da escola? Esse ponto é muito importante, porque é outra coisa que as pessoas, tá vendo? Prefeitura fica sustentando esse... A prefeitura ajuda e tem que ajudar, porque está previsto na Constituição. Todo cidadão tem direito ao lazer. Né? Esse momento do lazer é sagrado, a diversão, ao entretenimento, isso é importante. Mas, naturalmente, ao longo dos anos, aquilo que a prefeitura vem como doa como subvenção para as escolas, e tem que ser feita uma prestação de conta, porque a gente tem CNPJ, a gente é pessoa jurídica. Então, eu prestando conta para a sociedade enquanto prefeitura, ou juridicamente falando, porque aí eu tenho que fazer a declaração do meu imposto de renda, né, a escola, o meu contador ele tem que declarar que esse dinheiro entrou, para onde ele foi e como ele fez. A gente tem que prestar conta. Muito bem. Então, nesse sentido, que primeiro, se a gente não vende fantasia, como eu falei, a gente é doação de leite. A gente aceita a doação de leite e esse leite, todo ano a gente doa para Frederico Rosanã. Tá. 900 litros de leite, 600, a gente já faz a doação. Mas aí então, Marcelo, peraí, a conta não fecha. Se vocês não cobram nada na fantasia, só pedem leite para fazer doação do leite, envolvendo a questão social do papel da escola de samba, bom, há 8 anos atrás, a mocidade é uma escola juridicamente constituída, CNPJ, tal. A prefeitura, quando vai fazer as festas da cidade, ela lança os editais. E esses editais contemplam entidades sem fins lucrativos da cidade, que têm suas contas em dia, né? A questão da regularidade municipal, CNPJ ativo, tal. Muito bem. A mocidade falou, peraí, poxa, a gente pode participar desse edital. Nossa primeira barraquinha foi de cachorro-quente. Por que cachorro-quente? Eu estou fazendo faculdade de eventos. Minha última faculdade foi eventos, né? E na FATEC, faculdade pública. E no terceiro semestre tem aula de A e B, alimentos e bebidas. E aí uma professora que virou uma grande amiga minha falou, Marcelo, olha, né, como é legal você criar tal. E os nossos cachorro-quentes foram criados em cima disso. Então eu tenho tanto que a Marcela é um cachorro simples e duplo? Não. Os nossos cachorro-quentes paulista, com purê de batata. Alemão, com chucrute, que é o repolho refogado. A gente criou vários tipos de cachorro-quente e chamou a atenção das pessoas. E aí a primeira barraquinha é nosso cachorro-quente. E aí a gente começa a ver que vende nas festas e começamos então a angariar fundos direcionados para a escola. Sei, com festas aí. Com festas na cidade. Aí começa a surgir outras festas, aí acabou acontecendo que a gente está no universo hoje, que acabou, Marcelo, né, eu tenho uma empresa de eventos também, acabou sendo o nosso principal nicho hoje de sobrevivência. Tá. E da escola também. Tá. Então a gente hoje pega festas de escolas para fazer festa junina,
festa de condomínio. Nossa, esse ano aqui a gente não teve um final de semana que a gente ficou parado. E vamos correndo fazer a festa. E aí, menina, chega-se ao ponto que hoje eu posso segurar para você que 80% do nosso carnaval do ano que vem já está guardado. As fantasias já estão compradas. E qual é o tema da Mocidade Independente? Dá para adiantar para 2025? Não, viu? Lógico, vamos fazer um spoiler aqui, eu já anunciar logo de cara aqui no seu programa. Na realidade, no carnaval desse ano, né, que aconteceu ali na Avenida dos Migrantes, quando o bloco saiu, na hora da escola não, mas quando o bloco saiu, eu percebi que tinha muita criança assistindo o carnaval. E não é só criança de família dos bairros, né, mais periféricos da cidade ou do próprio centro, enfim. Mas muita criança de condomínio também foi assistir o carnaval. Que é pai e mãe ainda que falam assim, olha, filho, é importante você conhecer isso, e que bom, né, que existam pais e mães que pensam nisso, porque é a nossa história, é o nosso folclore, é a nossa cultura, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei assim, peraí, não adianta eu ficar na internet como gestor de escola de samba, brigando com as pessoas, viu? Gente, carnaval é importante, cultura é importante, folclore, a manutenção do nosso folclore, da nossa cultura, porque não vou mudar a opinião de ninguém. Mas nós tivemos uma reunião na nossa sede há 2 semanas atrás. Falei, gente, a chave da mocidade mudou. Nós não estaremos mais preocupados com competição de escolas. Não. A partir de agora, o nosso principal objetivo que é constituir legado. Ou seja, fazer com que as crianças de hoje, que vão assistir os carnavais, movidas do seu pai e sua mãe, que ainda acham importante, né, se manter essa cultura, ou pelo menos conhecer, que daqui a 10 anos eles vão gostar de carnaval, eles vão estar desfilando, eles talvez estejam com escola de samba, com um bloco carnavalesco. Então, aí surge o tema do nosso enredo para esse ano. Eu sou o carnaval, o fantástico mundo de alegrias, encantos e magias. Vai ser um enredo extremamente lúdico, voltado para crianças e jovens. Pra puxar esse povo. Eu sou suspeito a dizer, menina, que vai ser um dos desfiles assim, mais lindos que a gente vai pôr na avenida. Opa, coisa boa. Porque eu acho que é importante, né? Quando o bloco saiu, que eu falei para você, o Bloco Zé do Burro, esse ano, a gente fez uma referência, o Bloco Zé do Burro, todo ano faz uma referência a um filme do Anselmo Duarte. Zé do Burro, personagem do filme Pagador de Promessas. Sim. Então a gente aprende que não é, vamos botar, põe uma bota, não. A gente tem que ter um viés cultural. Então a gente, todo ano o bloco faz homenagem ao Anselmo Duarte. Principalmente a um filme que o Anselmo Duarte atuou como ator, como diretor, enfim. E nós saímos com Sim a Moça. Então a marchinha fazia menção do filme. E aí a nossa comissão de frente, mas é um bloco, mas tem comissão de frente, tem porta-estandarte, né? Tem umas coisas importantes, características importantes de um bloco, para poder se constituir de um bloco. Não é simplesmente vestir um abadá igual e sair na rua gritando, não. Porque aí também mantém um viés cultural. A cultura é importante, esse laço é importante. E Anselmo Duarte para Salto, né? Uma personagem importantíssima. É uma referência. Cidade, uma referência. Haja visto que o filme Pagador de Promessa é o único filme ainda, né, ganhador Palma de Ouro. Cannes. Exatamente. E qual é o tema do Zé do Burro, do Bloco Zé do Burro esse Então, esse tema vai causar polêmica. Esse tema vai causar polêmica, mas vai ser uma polêmica gostosa, mas é importante que a gente traga. Porque, sabe, menina, em 2020, a mocidade era o ano centenário do Anselmo Duarte. A prefeitura faz toda uma programação do ano para que possa se reverenciar o valor artístico que Anselmo Duarte tem e significa para a cidade. Né? Março de 2020, fecha tudo, pandemia. Em fevereiro, tinha acontecido o carnaval. A única homenagem para Anselmo Duarte foi nós que fizemos, o nosso desfile foi o centenário do Anselmo Duarte. Então, olha que importante isso, né? Se a gente voltasse hoje, né, saísse daqui do programa que a gente está gravando aqui, e for nas escolas, de ensino fundamental 1, 2, ensino médio, né? E perguntasse, gente, quem conhece Anselmo Duarte? Qual número de crianças e jovens a gente teria? Fale para mim, né? Pouquíssimo. Acho que poucos. A gente tem na cidade de Salto uma questão cultural voltada ao teatro que é muito importante, que sempre existiu, né? E inclusive nesse momento está acontecendo agora, que é essa questão do teatro infantil escolar.
né? Porque eu acho que abre, né, a mente de muitas crianças, eu acho que é muito, extremamente importante. Mas quando a gente fala de Anselmo Duarte, a gente está falando de um legado cultural da cidade, como é a sua essência. E infelizmente pouca gente conhece. Então, a gente tem que manter isso. E o Zé do Burro vem com essa missão. O bloco Zé do Burro vem com essa missão. Todo ano fazer fomento e tal. E aí, como eu estava dizendo para você, tem uma polêmica, porque o filme que nós vamos estar fazendo menção ano que vem é Veredas da Salvação. E Veredas da Salvação vem trazendo uma questão da intolerância religiosa. É uma peça de teatro que ele pegou e transformou em filme, né? É atual. A gente vive isso ainda até hoje. E se alguém quiser participar do bloco ou da escola de samba, como é que faz? Então, menina, assim, é muito simples, né? Em janeiro começam os ensaios dos dois, tanto do bloco quanto da escola de samba. Quando surge a escola, o bloco é fundado em 2019, a escola em 2016. Como a escola não estava diretamente ligada a um bairro da cidade, a gente achou por bem fazer os ensaios na Praça 15. É um ponto central, as pessoas ficam mais fáceis de encontrar o ensaio e tal, né? E a gente tem na Praça 15 o período de dezembro a janeiro, que é dedicado ao Natal, aos enfeites de Natal, né, o Natal luminoso, coisas assim. Então a gente espera terminar o enfeite de Natal, a gente, com algumas coisas a gente é conservador, né? Eu aprendi, criança, a gente enfeita a árvore dia 6 de dezembro, desmonta no dia de Reis. Isso, dia 6 6 de janeiro. Isso mesmo. E aí eu programo, então, os ensaios da escola a partir dessa data. Bom, a gente obedece 6 de janeiro, a partir daí em diante a gente vai ensaiar os ensaios. Um dos caminhos, quem quiser, né, participar tanto da escola quanto do bloco, prestigiando os ensaios, inclusive, é ir na Praça 15 aos domingos. A partir das 18 horas, todo domingo, depois de janeiro. Acontecem os ensaios lá. Inclusive, a gente até, né, de novo, planejamento é tudo, né, Mina? Então, a gente inclusive já encaminhou para a prefeitura um ofício solicitando as datas do domingo para ensaios da escola. De sextas e domingos, na realidade. Mas sexta-feira não é um ensaio geral. Sexta é um ensaio mais de consertar o samba-enredo, as bossa na bateria, quer dizer, os toques que a bateria faz para o samba, né? É uma forma. Não, outra, a gente tem uma sede nossa da escola, que fica lá no Jardim Elizabeth, no antigo salão de festa Tomazini. A gente arrendou o salão lá, né? Então é onde é a nossa sede, onde a gente confecciona fantasia. A pessoa pode ir até lá. Pode até lá também nos procurar, lá na Rua Ásia número 15. Ou, então, entrar em contato comigo hoje, né? Na rede social a gente tem o nosso Insta da Mocidade, que é a Mocidade TV, né? O Instagram da Mocidade é Mocidade TV. @Mocidade TV. Exatamente. Tá. Você acha ali todos os canais, né? Tem lá o Lucas, as pessoas que mexem com o nosso Insta, né? Que pode nos encontrar também e através dali buscar contato. Olha, eu quero desfilar e tal. Lembrando que as fantasias são gratuitas, ninguém paga nada. Seja no bloco, seja na escola. No bloco, a gente faz a venda do abadá. Tá. Porque o bloco, ele cresceu muito. O bloco tem Instagram também ou não? Funciona também através da Mocidade TV. Tudo junto, tá. É tudo junto, né? A gente faz essa gestão junto, porque normalmente quem desfila vai participar do bloco também, enfim. E a gente faz essa venda do abadá e é baratinho, não é nada fora do normal. Por quê? Porque é uma forma de manter o bloco ativo também, né? De sobreviver. A escola de samba, como eu falei para você, tem uma verba de subvenção, aquém daquilo que a gente programa para colocar na avenida, mas enfim. E a escola de samba, eu acho que é importante dizer, até para as pessoas entenderem um pouquinho da importância cultural. O ano passado, por exemplo, o nosso enredo foi alusivo aos 70 anos da Loja 100. E a gente, né, contou a história da família Della Vecchia. Sim. Desde quando sai da Itália, vem pro Brasil. Ah, mas sai da Itália, vem pro Brasil? Não. Viu? O brasão da família é de 1500. A gente vai buscar a história. Tanto que hoje eu faço pós de História e Geografia para isso. Para enriquecer ainda mais essa questão de pesquisa, essa questão histórica do carnaval em si, enfim, né? Então, eu acho que é fundamental a manutenção das escolas de samba, dos blocos carnavalescos. Por conta dessa questão cultural mesmo, histórica, né? Toda a história que traz um enredo, né? Mina, vamos falar uma questão cultural da própria cidade de Salto, né? Que são os bonecões da Barra. Eu não sei ainda, eu já cansei de falar em vários programas, entrevistas, né? Eu não sei ainda como não teve um vereador
que transformasse isso em patrimônio imaterial cultural da cidade. Porque aí a prefeitura, e eu acompanho essa saga com os secretários de cultura da cidade, né, e dos prefeitos, como é difícil, né, você poder pegar dinheiro da cultura e poder fomentar os bonecões, por exemplo. Porque não existe alguém que é bonecão, não, o bonecão é um patrimônio da cidade. Aí você tem que contratar as pessoas que vão carregar o bonecão, puxa, como que nós vamos fazer isso e tal? Se vira lei e vira patrimônio imaterial da cidade, a prefeitura tem como canalizar para que se mantenha essa tradição da cidade. Então, não sei lá. Nossa, Marcelo, nós ficaríamos aqui horas falando de carnaval, mas infelizmente um programa só é pouco, mas infelizmente temos que encerrar. Eu queria que você... Perdão. Eu queria que você deixasse o contato para quem quiser contratar o músico Marcelo Melo, que você ainda não deixou. Na realidade o meu WhatsApp é 11 99967 4146. 11 99967 4146. Seja para me contratar como músico ou até inclusive para falar sobre a escola de samba. Você sabe, menina, que o fato de eu trabalhar sempre na região aqui me deixou muito mal acostumado. Então as pessoas às vezes falam assim, Marcelo, mas fala seu Insta, fala onde eu acho você como, né, ver o seu trabalho como... Não tem nada disso nas redes sociais. Por quê? Porque as pessoas já me conhecem há tantos anos cantando na noite, e aí nós estamos falando de 38, 40 anos, porque Marcelo não precisa ver nada dele, eu conheço ele. E eu fiquei muito mal acostumado com isso. Então, no celular, no WhatsApp, você me encontra, porque nas redes sociais eu não tenho lá nada direcionado artisticamente para o Marcelo, músico, né, compositor, não. Na rede social mesmo, no WhatsApp você me encontra. Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no Lado a Lado. Parabéns por todo esse empenho que você dedica aí para levar o nosso carnaval para a rua, né? A Mocidade Independente, o Bloco Zé do Burro. Leve meu abraço a todos os componentes lá da escola e do bloco e meus parabéns para você, viu? Será dado a todo mundo lá na comunidade. E eu que agradeço, menina. Como é bom, como eu falei no começo do programa, né? Como é bom a gente falar de arte, de cultura, e principalmente quando voltar da cultura popular, que é o carnaval, é mais um canal que a gente tem à disposição. E eu que agradeço, obrigado de coração. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.